Muito boa noite a todos. Uma honra e um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Parece que eu fico repetitivo, mas é verdade. Eu amo estar aqui. Eu amo. Eu adoro falar de parte comportamental de maneira geral, de mentalidade. Então, assim, estar aqui, né, trazendo esses conteúdos para mim é muito rápido, porque assim, acaba a aula, eu falo, caraca, mas já acabou? Então, assim, eu gosto demais mesmo e espero que vocês estejam aproveitando tanto quanto eu estou aproveitando, porque no final das contas, essa jornada, ela acaba sendo minha também, né? Porque eu também estou vivenciando quando eu estudo todo esse material, quando eu passo esse material, né? E quando eu acabo eventualmente assistindo uma aula ou outra e tudo mais. Então, sejam muito bem-vindos. Vamos ao nosso quinto encontro, né? Nossa quinta aula aqui. E essa aula é muito importante, tá? Não que nenhuma outra seja, todas são, né? Ah, gente, antes de mais nada, eu tô com uma alergia que me pegou esses dias e eu tô rouco. Eu perdi bastante a voz aqui, então vou aqui dentro do meu esforço tentar ser o mais claro possível, mas não reparem na minha voz arranhada e eu vou provavelmente tossir em alguns momentos, porque eu também tô com uma tossezinha, essa tosse alérgica, tá bom? Mas a gente vai seguindo aqui, vai dar certo. No máximo vai ficar um barulho aí de vez em quando da minha tosse, mas nada demais também não. Bom, a gente hoje o objetivo é o seguinte: a gente vem ali nesse ciclo, né, de entender como a personagem surge, como a gente se livra da personagem, como a gente cria a nossa identidade. E hoje a gente vai entender como é que a gente cria um ciclo que, depois que a gente escolhe criar essa identidade, existe um fenômeno, vamos chamar assim, que acaba acontecendo. Tá? Então hoje você vai fazer aí algo que talvez você nunca tenha feito com profundidade na sua vida, que é olhar de frente para essa parte que te impede de viver o que você deseja. Porque quando a gente começa a mudança, existe essa parte que, que tenta de tudo para que você não vá à mudança. Que é, hoje você vai entender por que, que você se sabota. Por que, que você se sabota? Por que, que você. Eu trouxe aqui o conteúdo, falei da personagem, expliquei, você falou, entendi, vou fazer. Aí, por exemplo, já tem gente aqui que não está mais assistindo a aula. E aí? Por que, que você sabe que isso vai melhorar você, vai melhorar a sua vida e você não vai, você não está junto, você não continua. E mais do que importante, você vai aprender como parar de se trair, tá? Mas antes, deixa eu te lembrar uma coisa que é muito importante. Sabotagem não é fracasso. Primeiro ponto, não é fracasso. Tem gente que fala, eu me saboto e se coloca no lugar de fracasso, eu sou um inútil, eu não deveria e tal, tal, tal. Não é fracasso. Sabotagem, gente, é uma proteção. Eu nem gosto de usar essa palavra sabotagem, tá? Eu não uso autossabotagem. Na verdade, eu falo o seguinte, não existe autossabotagem. Por quê? Porque ninguém vai querer o seu próprio mal. Então ninguém vai falar assim, não, eu vou me fazer mal. Autossabotagem seria isso. A pessoa fala assim, não, eu vou me fazer mal. Então não existe autossabotagem, tá? Porém, eu vou usar essa palavra porque ela fica mais fácil de, didaticamente, de entender o que eu estou falando. Porque a autossabotagem não existe, então o que que é no lugar da autossabotagem? Uma proteção. Só que se eu ficar usando a palavra proteção, vai confundir um pouco. Então eu vou usar sabotagem e autossabotagem para ficar didático, tá? Mas é importante que você entenda esse conceito. Você não está se sabotando. A sua mente está te protegendo, tá? A sabotagem, ela acaba sendo uma lealdade a sua personagem. É essa lealdade à sua personagem. Ah, você está aqui porque você escolheu uma nova identidade, certo? A gente veio lá de uma aula que a gente está escolhendo uma nova identidade. Mas toda escolha real gera um conflito com quem você era, ou seja, com a personagem. Esse conflito é o que eu vou chamar de autossabotagem, tá? Então a primeira coisa para entender sobre isso é a sabotagem, ela não começa no comportamento.
Ela começa na emoção que você aprendeu a sentir. O seu corpo, ele tá viciado nas emoções da personagem. De tanto você viver aquela personagem ali, de tanto você acreditar que você é aquilo, o seu corpo começa a ficar viciado nas emoções da personagem. Rejeição, inadequação, sei lá, frustração, culpa, exigência, ansiedade, todos os problemas que você julga ter aí, tá? Agora, eu quero te explicar de uma maneira simples o que, que acontece no seu cérebro e no seu corpo quando você começa a tentar mudar. E, aí, e justamente o que faz você se sabotar, tá? Entenda uma coisa, neurônios que disparam juntos se conectam, tá? Isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Neurônios que disparam juntos continuam se conectando. Ou seja, toda vez que você pensa em algo e sente ao mesmo tempo, você está fortalecendo um caminho no seu cérebro. Então existe ali uma conexão de neurônios se ativando juntos, tá? Se você passa anos sentindo culpa, rejeição, insuficiência, desvalorização, o que quer que seja, e aí isso reforça pensamentos como eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu só arrumo mal partido, eu não consigo ganhar dinheiro, eu sempre estrago tudo. O seu cérebro ele começa a criar caminhos fixos baseados nesses pensamentos e emoções. E aí, esses caminhos, a partir de agora, começam a disparar automaticamente. Você não precisa mais pensar sobre nada disso. Naturalmente, o teu organismo já está sozinho disparando esses conjuntos de neurônios, esses caminhos. Tá? Então é como se o seu corpo e o seu cérebro tivessem aprendido a viver como a personagem. Você ficou tantos anos ali naquela personagem, sentindo, agindo, pensando de uma maneira que o seu corpo inteiro já sabe como agir. Então, mesmo que você queira mudar, o seu corpo aprendeu a se sentir mal. O seu corpo aprendeu a esperar a rejeição. O seu corpo aprendeu que o fracasso é familiar. E várias outras coisas que você aprendeu, que você acredita que você é. Então, essas emoções que a gente vai sentindo ao longo da vida vão deixando rastros no nosso corpo. Ou seja, você antecipa a dor, mesmo quando ela ainda nem aconteceu. Como um mecanismo de proteção antes de algo perigoso acontecer, a sua mente já está te liberando ali aquela emoção para que você se proteja. Por isso que quando algo novo acontece na nossa vida, uma oportunidade, um relacionamento, uma exposição, você não sente aquele entusiasmo muitas vezes, você sente medo. Não porque é ruim, mas é porque o seu sistema aprendeu, desculpa, que ser você, ou seja, ser quem você é, pode ser ruim, pode doer. Então, é a personagem química. Você se acostuma tanto com a química do teu corpo, se acostuma tanto com o seu jeito de pensar e sentir, que isso vira um vício. Você é viciado em ser quem você é. Faz sentido isso para vocês? É uma química já. O seu corpo ele se vicia na emoção da personagem. E cada vez que você tenta mudar, ele puxa você de volta para o que é conhecido. Então é o seguinte, a sabotagem, ela não começa no comportamento. Ela começa no sistema nervoso, tentando te proteger de um sofrimento antigo. Vou dar um exemplo. Quando os nossos ancestrais estavam lá na savana africana, e imagina que ele passou perto de um riacho, e no momento que ele passou perto daquele riacho, um tigre atacou ele, mas ele conseguiu fugir.
No momento daquele impacto emocional forte, o corpo dele registra, através dos 5 sentidos, várias coisas que aconteceram para que da próxima vez que ele estiver próximo ao perigo, o corpo consiga, a mente consiga avisar ele do perigo. Então vamos supor, vou criar uma história hipotética. Ele foi atacado pelo tigre e na hora o som do barulho da água, junto com o vento que batia no rosto dele, registra aquele momento e fala: nossa, isso é perigoso. Um tigre atacou a gente quando existia esse barulho e essa sensação. Beleza? Depois de um tempão, ele está lá caminhando em outro lugar e tem de novo som de água e uma brisa, mas não tem tigre. Mas o sistema nervoso, para proteger daquele sofrimento possível, ele faz, já entra em ansiedade, já entra em medo. Por quê? Da última vez que você sentiu isso e ouviu isso, aquilo aconteceu. É por isso que a gente dispara mecanismos automáticos de ansiedade, medo, pânico, que se você pergunta para a pessoa, ela fala: eu não faço ideia do que aconteceu. Eu estava aqui, comecei a sentir. Ela conscientemente não sabe. Só que a mente subconsciente conseguiu capturar, através dos 5 sentidos, algo perigoso. Porque ela já entendeu em algum outro momento que aquilo aconteceu. E depois de que aquilo aconteceu, outra coisa aconteceu. Para impedir, ela já antecipa. Ela fala: caramba, da última vez que isso aconteceu, deu aquele problema. Então já avisa ele que tem um problema próximo. Então por isso que não é uma sabotagem, é uma proteção. Tá? A boa notícia disso tudo é que, se você criou esse ciclo, né, ali na mente, inconscientemente, ou seja, na mente subconsciente, você pode quebrar esse ciclo conscientemente. Tá? O trabalho aqui é para a gente conseguir fazer isso. Então, você pode, de alguma maneira, reeducar o seu cérebro e recondicionar o seu corpo para reescrever a sua história. Porque senão, se a gente não tivesse essa possibilidade, nós seríamos reféns da personagem. A gente não tem livre-arbítrio, e aí pronto. Então vamos ficar refém dessa personagem, e já que eu sou assim, vou viver assim a vida inteira. Nada disso. Você pode querer o novo com a mente, mas se o seu corpo estiver viciado na dor antiga, se ele estiver viciado na personagem, ele vai puxar você de volta, mesmo sem você perceber. E o nome disso é a personagem biológica. Tá? Você cria uma biologia de quem você é, ou seja, essa personagem é a sua biologia e você acredita que é isso, o seu corpo reage daquela maneira. Mas hoje a gente começa a reescrever. Aliás, a gente já começou a reescrever essa história, né, da nossa identidade, e hoje a gente aprende a não deixar essa autossabotagem impedir a gente de avançar no caminho que a gente escolheu. Tá? Então já vamos aqui Tá claro até aqui para vocês? Claríssimo? Beleza. Vamos fazer o seguinte agora. Pega o caderno e fazer um exercício, tá? A ideia aqui agora é você mapear o seu ciclo automático, é você mapear esse mecanismo automático que você acaba executando, tá? Então o que eu quero que você faça? Só um minuto. Só um minutinho, eu vou fechar só uma janela aqui, que tá um barulho aqui de fora. Não sei se vocês estão ouvindo, mas tá um barulho alto aqui de fora. Eu vou fechar só uma janela aqui. Voltei. Gente, é o carro da pamonha. Vou dar pamonha. Bom, vamos ao exercício. Foi bom que deu tempo aí de você que não estava com o caderno, pegar o caderno. Eu quero que você lembre um momento, pode ser recente, tá? De preferência recente, mas se não tiver tudo bem, pode ser qualquer momento,
que você se lembre que você sabotou você. Você, de novo, gente, não existe sabotagem, mas vocês entenderam a palavra. Que você se sabotou, que você precisava ter feito alguma coisa, mas aí no último minuto você mudou, não fez. Tá? Pode ser no trabalho, num relacionamento, na saúde, não importa. Aí eu quero que você escreva o seguinte: primeiro, primeira pergunta, qual era o desejo ou a meta que você queria viver? Então, o que, que você queria alcançar? Qual era o desejo, qual era a meta, qual era o objetivo? Tá? Depois, eu quero que você. A segunda pergunta. Eu vou dar pode pegar as perguntas primeiro, depois eu dou uns 5 minutinhos aqui para vocês fazerem o exercício. Segunda pergunta, qual pensamento apareceu logo em seguida? Você falou, vou fazer isso, vou executar aquilo. Qual foi o pensamento que veio logo em seguida? Terceira pergunta, que emoção veio? Então, você tem lá um desejo, uma meta, vou alcançar aquilo, veio um pensamento na hora. Depois veio uma emoção. Qual foi, quarta, qual foi o comportamento sabotador? O que, que você fez que sabotou o que você precisava fazer? Né? Putz, sei lá, meu desejo, vou dar um exemplo. Ah, eu vou, nossa, hoje é sábado, acordei, tô super feliz, vou lá treinar, vou na academia. Aí vem um pensamento logo na sequência, que foi, nossa, mas tá muito frio. Aí veio uma emoção ai, de desânimo. Qual foi o comportamento? Aí eu fui, peguei e liguei a televisão, tá? Tô dando um exemplo. Quinta pergunta, o que você disse para você mesmo para justificar? Então, aí eu vou dar o meu exemplo. Eu liguei a televisão e falei assim, não, mas poxa, ontem eu treinei e eu posso treinar amanhã. Justifiquei, tá? Sexta pergunta, qual a personagem que assumiu o controle? Qual é a personagem que faz isso? É muito importante você começar a identificar as suas personagens. Ah, foi a minha personagem preguiçosa, por exemplo. Ah, foi a minha personagem procrastinadora, tá? Essa estrutura invisível que te mantém preso na sua personagem. É essa estrutura. Se você pegar essas 6 perguntas para tudo que acontecer agora, você medir. Aliás, você já pode pegar o que passou para medir, usando toda essa estrutura, e para frente também, tá? Quando você pega isso que é invisível, que te mantém na personagem, né? Então tava lá invisível, você não estava vendo, era automático. E torna visível agora que você pode transformar isso. Porque se você nem está vendo o que está acontecendo, você nem vê. Sabe por quê? O que aconteceria para a maioria das pessoas? Elas estão lá, elas justificam o fato de não ter ido para a academia, justificam que vão no dia seguinte e pronto, aquele momento passa e ela não percebe que mais uma vez a personagem está assumindo o controle. Quando você torna isso visível, fala, não vou deixar mais a personagem. Não vou deixar mais a personagem. Tá? Então, a gente entendeu então que a sabotagem é um comportamento de proteção, tá? Subconsciente. É a parte sua ali que acredita, né? Que se você mudar, vai doer mais do que se você continuar como você tá. Então, desculpa, peraí, gente. Tem uma, tem duas frases que são legais. Uma é do Maté que diz: toda compulsão é uma tentativa distorcida de cuidado. E uma da Jung que fala: aquilo que não enfrentamos em nós mesmos nos sabotará para sempre. Essa frase eu acho muito boa. Aquilo que não enfrentamos nos sabotará para sempre. Ou seja, se você não enfrenta essa personagem, se você não olha para ela, entende e pega ela e fala: caramba, ela tá fazendo isso comigo, ela vai ficar a vida inteira te sabotando. Ela vai ficar a vida inteira te mantendo ali onde ela quer. Mas entenda, o sabotador ele não é seu inimigo. Ele é só uma programação, uma personagem, uma criança ferida tentando te impedir de sofrer de novo.
Vamos fazer. Tá claro até aqui para vocês? Beleza. Eu quero agora. A gente vai fazer mais um exercício, tá? É, vai ser uma indução. Vai ser uma indução. Eu vou fazer aqui de uma maneira diferente, porque vocês vão ter que... Bom, vamos. Se preparem aí para uma indução. Eu vou guiando aqui, a gente vai vendo o que que dá. Vai dar certo. Pode sentar numa posição confortável, tá? Vocês vão escrever uma carta, tá? Mas não é uma carta qualquer. É uma conversa com a parte sua que vem te sabotando. Tá? Então, pode respirar fundo, soltar o ar. Mais uma vez. Respira fundo e solta o ar. Na terceira vez, agora você vai respirar bem fundo, bem fundo, bem fundo e segurar o ar. Segura, segura. Solta o ar, fecha os olhos e relaxa. Excelente. Eu quero que você se imagine descendo por uma escadaria bem longa. E eu vou contando de 10 até 1, e a cada número que eu conto, você vai mais fundo. Você relaxa ainda mais e entra no estado cada vez mais profundo em 10. Vai descendo. 9. Cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 8. 7. Vai descendo cada vez mais fundo, cada vez mais relaxado. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hora. Muito bem, agora eu quero que você se imagine com 7, 8 anos. Mais ou menos nessa idade. Mais ou menos nessa idade. Não precisa ser uma idade precisa, não precisa ser uma idade fixa. Mais ou menos. Se imagina com essa idade. Eu quero que você olhe para sua criança no momento em que ela se sentia insegura. Olha para sua criança no momento que ela estava ali, se sentindo insegura, confusa. Pode ser em algum momento que ela estava brincando, em alguma aula. Pode ser que ela estivesse em casa com os pais. Talvez ela estivesse sentindo que ela precisava esconder quem ela era para ser aceita. Talvez até tentando agradar, tentando dar conta, tentando não errar. Quero que você veja esse momento que você viveu lá atrás. Traga esse momento. Olha para sua criança. Veja como é que ela está. Qual é a expressão do rosto dela? Como ela está se sentindo? O que que ela queria naquele momento? Essa criança que está aí machucada, que está aí sentindo de alguma maneira algo que ela não gostaria, é a origem da sua sabotagem. Ela aprendeu que ser quem ela era poderia doer. E por isso ela criou máscaras, personagens, estratégias. Fique um pouco com essa criança. Daqui a pouco eu vou pedir para você abrir os olhos, devagar. Você vai pegar o seu caderno. Eu quero que você escrevesse uma carta, como se você fosse essa criança falando com você. Eu quero que você dê voz a ela, sem filtro, sem julgamento. Apenas coloque. Então, em 1, 2, 3, pode abrir os olhos. Eu quero que você escreva agora no seu caderno, como se você fosse essa criança. Deixa ela escrever. O que vier agora. Não pensa, não racionaliza. Começa a escrever. Deixa ela escrever o que ela sente, o que ela viveu. Imagina como se fosse uma carta. O que ela teve medo de reviver. Então pode começar dizendo, por exemplo, eu tenho medo de, e escreve o que tem medo. Eu só quero que você entenda aqui tal coisa. Eu me saboto porque eu quero te proteger de.
Então, de novo, coloca essas três equaçõezinhas ali. Eu tenho medo de. Eu só quero que você entenda que eu me saboto porque eu quero te proteger de. Coloca essas três equações e deixa vir, deixa essa criança trazer. Permita que essa carta, que essa parte dessa criança chegue nessa carta e se expresse. Apenas deixa que se escreva, que ela escreva. Depois de escrever, quero que você respire fundo, bem fundo, e leia o que você escreveu. Leia. Se você precisar fazer esse exercício de novo, pause nos momentos que você precisa pausar para fazer com calma esse exercício. Eu quero que você leia essa criança, a carta dessa criança, e responda para ela. Eu quero que agora você escreva como adulto, que você é hoje, e fale para ela o que ninguém falou lá atrás. Fale para ela o que ela precisava ouvir naquela época. Diz que agora você pode cuidar dela. E aí você vai escrever assim: eu cresci. Você pode começar escrevendo: eu cresci. E aí você escreve o que você quiser. Agora eu sei como te proteger de. Aí você pode escrever de tal coisa. Você não precisa mais se esconder nem se sabotar fazendo. E aí escreve o que ela está fazendo. Eu não vou mais te abandonar. Eu tô aqui. Escreva essa carta para sua criança e sinta essa carta sendo enviada para sua criança. Depois disso, você olha para sua criança, respira fundo mais uma vez. Você pode fechar os olhos, você pode só dizer mentalmente, visualizar a sua criança, olhar para ela e dizer: eu vejo você, eu honro você e eu cuido de você agora. Esse trabalho faz com que a gente, não é que a gente vai matar o sabotador, mas a gente cura a criança que está escondida por trás dessas sabotagens. A carta, ela é mais do que uma carta, ela é um mapa. Então, toda vez que você sentir esse ciclo, que o ciclo da personagem pode voltar, o ciclo da sabotagem pode voltar, faça a carta. Escreva a carta. Coloca a sua criança, olha, sinta, bota ela no momento que ela estava sabotando, que ela estava ali vivendo aquilo, coloca ela, sente, ela escreve uma carta, deixa ela escrever uma carta, escreve depois uma carta para ela, relembra esse encontro e escolha de novo viver como quem você é e não como quem você aprendeu a sobreviver ao longo da vida. Depois que a gente descobre a sabotagem, ficou claro para vocês esse exercício? Ficou tranquilo? Ficou? Joia? Beleza. Refaçam ele, tá? Alguns exercícios aqui eu vou mais entregar eles para que vocês façam com calma depois. Não dá, a gente não teria tempo para assim, eu desenhei a aula de maneira que eu dê conteúdo, mas dê mais exercícios até, para colocar em prática. Se a gente for fazer cada exercício e eu der o tempo que eu preciso de cada exercício, a gente não anda. Então, alguns exercícios eu vou passar meio batido, mas por isso que eu falo, faça a aula, né? Ouça, assista novamente e refaça os exercícios, tá? Bom, então você identificou de onde vem a sabotagem ali, tá? Você precisa agora vou dar uma ferramenta prática para você interromper esse ciclo, que é uma técnica chamada técnica raiz, tá? Raiz, R de reconheça. Então, quando você sentir que o padrão começou, nossa, comecei de novo o padrão. Eu quero que você nomeie isso. Quero que você nomeie, que você pontue isso. E o padrão está começando. Ou, eu estou entrando no ciclo. Quero que você perceba, eu estou entrando no ciclo. Tá? Então, R do raiz é reconheço. O A do raiz é acolha. Sinta a emoção.
Então sinta. O ciclo começou, eu quero que você perceba a emoção. Nossa, eu tô com medo. Eu tô com medo. Percebi, eu tô com medo. Ok? Você só. Não é para você se jogar na emoção, é para você só percebê-la. É como se você fosse uma pessoa que está se observando. Nossa, eu comecei a sentir medo, olha. E aí, R, então, reconheça. A, acolha. I, do raiz é interrompa. Eu quero que você crie algum mecanismo para interromper o seu ciclo. E aqui vai depender de diversos fatores, tá? É sempre muito bom coisas fisiológicas. Então, por exemplo, respirar, botar a cara no gelo, por exemplo, na água gelada, né? Mudar de lugar, né? Falar uma frase diferente. Eu sou forte, sou corajoso. Auto-hipnose. O importante é você interromper. Interromper. Então você estava lá, R, reconheceu, percebeu que o ciclo ia começar, acolheu a emoção que estava sentindo, nossa, estou sentindo medo. E na hora eu vou interromper esse ciclo botando a minha cara na água gelada, por exemplo. E Z, zele pela nova identidade. Eu quero que você, depois desse processo, que você interrompeu o ciclo, você se pergunte como age a pessoa que eu escolhi ser. Ou seja, como age eu pela minha identidade. E passe a agir naquele momento como ela. Então, como age a pessoa que, que eu assumi na minha identidade? Ela vai para academia agora, ela bota a roupa e sobe. Eu falei, sobe porque a minha academia é no topo do meu prédio. Ela bota a roupa e vai para academia. Pronto. E faz, e executa. Tá? Você não vence a sabotagem só na força. Você vence com consistência, com compaixão e consistência, tá? E trazendo primeiro a consciência a tudo isso. Então, o primeiro passo é você perceber isso tudo, ter a consciência disso. Nossa, eu estou entrando no ciclo, percebi. Acolho, sinto a emoção, interrompo a emoção e zelo pela nova identidade. Tá claro esse exercício? Claro? Beleza. Aí no final você traz, então, Marcelo, o que não ficou claro, pode ser? Beleza. Show. Muito bem. Bom, vamos fazer agora. Eu vou fazer mais uma indução, vou fazer uma visualização, uma hipnose aqui, que eu acho que é muito boa também. Tá? Então, podem de novo sentar numa posição confortável. O negócio aqui é com, entendeu? Com terapia dentro pra gente resolver esse negócio aí. Não quero ninguém mais com problema, não. Vamos que vamos. Então vamos lá, pessoal. Fecha os olhos. Pode já fechar os olhos e respirar bem fundo. Solta o ar. Mais uma vez. Vai respirando no ritmo aí da sua respiração, contando 6 para puxar o ar, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 para soltar o ar. Cada vez mais, gente, ao longo do processo, eu vou reduzir a indução. Então, aquela indução longa, que eu vou contando, que eu vou fazendo, eu vou reduzir ela, porque vocês estão ficando cada vez mais treinados. E por isso a importância de vocês fazerem novamente os exercícios, fazerem novamente as induções, porque cada vez que vocês ficarem mais treinados, melhor. Melhor para vocês entrarem num estado mais profundo de hipnose. Tá? Eu hoje não preciso de grandes induções para mim. Eu fecho os olhos, respiro fundo e já vejo o meu caminho entrando no estado da hipnose. Então, cada vez mais eu vou reduzir esse estado da hipnose, ou melhor, esse estado de indução, cada vez mais eu vou reduzir, tá? Porque vocês vão aprendendo cada vez mais a entrar. Então, eu quero que você se imagine mais uma vez ali descendo por uma escada, por um elevador, em 10. Vai descendo. 9. Mantenha a respiração. 8. Mantenha a respiração que eu te pedi. Conta 6 para inspirar.
e 6 para expirar. 7, 6, 5. Perceba que seu corpo vai relaxando, você vai sentindo todo o peso do seu corpo na cadeira. Você sente o peso dos seus pés talvez no chão, talvez em cima de algum lugar que você apoiou. Você sente o peso das suas pernas na poltrona, na cadeira. 5. É como se você fosse o seu corpo fosse afundando na cadeira, no local que você está. 4. A sua mente já desacelerou bastante. Você começa a ir para uma viagem interna profundamente. Eu vou contar de 1 até 3 e no número 3 eu quero que você se imagine caminhando, andando por um caminho. Em 1, 2, 3. Então eu quero que você se imagine andando por um caminho. Esse caminho pode ser do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. É um caminho silencioso. Você ouve só o som suave dos seus passos. É tranquilo, é calmo para você. Mas você de alguma maneira sente internamente que uma coisa importante, algo importante está para acontecer. Esse caminho, você começa a perceber que ele está te levando para uma construção. É uma construção, algo que está sendo construído. É um salão antigo que está sendo construído, profundo. Você vai chegando perto desse salão e você percebe que é um salão feito de memórias, de emoções, de história. Você percebe nesse salão várias máscaras penduradas. Nesse salão, esse é o salão, na verdade, que vivem as suas personagens. As versões que você criou para se proteger, para ser aceito, para sobreviver. E você agora entra nesse salão. Ele é meio escuro, mas ele não é assustador. É como se você estivesse visitando um lugar sagrado da sua história. É um lugar que, embora tenha várias personagens, faz parte de quem você é. Te ajudou até aqui. E você caminha por esse salão. Você vê detalhes, caminha entre as sombras, vê várias figuras, vê personagens suas de costas. Você até reconhece alguma delas. Você olha e fala: ah, aquela ali era a controladora. Eu lembro dela. Já me libertei. Aí você olha de repente: ah, aquele ali é o perfeccionista. Olha lá. Esse ainda tá comigo. Aí você percebe a boazinha. Você percebe a personagem que se esconde. Você começa a ver todas as personagens que vivem ali. As personagens que vivem dentro de você. Você percebe que essas várias personagens estão ali ao redor do salão e você, ao olhar para o centro do salão, percebe que só tem uma pessoa sentada, uma figura ali sentada esperando. Você se aproxima. Com uma, você vai se aproximando com uma certa até firmeza. E quando você chega perto, você percebe que é o seu sabotador. O seu sabotador está ali na cadeira. Pode ser uma criança, pode ser você mais jovem, ou pode ser uma parte distorcida de você. Pode ser só uma personagem. Não importa. Eu quero que você observe, sinta, respira com ele. E se permita falar. Você pode falar em silêncio ou você pode falar em voz alta agora. Olha para essa personagem, para esse sabotador e diz para ele: eu sei por que você surgiu. Eu sei por que você surgiu. Eu entendo o seu medo. Eu sei que você queria me proteger. Olha para ele e fala: só que agora eu não preciso mais me esconder. Olha com firmeza para ele e diz:
Agora, eu escolho ser quem eu nasci para ser. E você pode descansar, porque eu te liberto. Entrega e deixa ele ir. E percebe que ele, sabotador, de alguma maneira começa aí. Talvez até chorando, emocionado, ou sorrindo, não sei. Ou vai se dissolvendo lentamente, ou vai se afastando em paz, ou se transforma numa luz. Mas, de alguma maneira, esse sabotador, essa personagem, ela vai liberando o espaço que está ali no palco. Aquele espaço do meio do palco. Fica vazio, completamente vazio. E você se coloca nesse vazio. Nesse palco vazio, você sente que é como se tivesse um chamado seu agora. É o seu momento de assumir o seu lugar, o seu verdadeiro lugar. Então você fica ali, no centro do salão. E uma luz acende em você e te mostra quem você é. Você se vê de pé inteiro, presente, autêntico, autêntica. Eu quero que você sinta o peso simbólico disso. Você está ocupando o espaço que é seu por direito, sem personagens, sem máscaras, sem desculpas. Veja, olha para você, perceba você. Tem até espelhos que você pode olhar ao redor e se perceber nesses espelhos. Eu quero que você perceba o seu olhar, que é diferente. A sua presença. Olha para você e se pergunte. E perceba quem você é agora. Quem eu sou agora. Como eu caminho. Como eu me sinto por dentro. Eu quero que você repita mentalmente para você. Eu sou quem eu escolho ser. Minha essência é segura em mim. Eu assumo a minha identidade com amor e verdade. Olha para essa imagem. Fixa essa sua imagem em você, na sua mente. Leva essa imagem, essa energia, essa presença, ela é sua. Ela é sua. Sinta mais um pouco ela. Porque daqui a pouco a gente vai voltar. Daqui a pouco eu vou contar de 1 até 3 e você vai poder abrir os olhos. E ao abrir os olhos, perceber que você é essa identidade. Que você já começa a dar passos mais largos na construção dessa identidade. Você começa a voltar aos poucos no 1. Você vai sentindo mais as suas mãos, os seus pés. Começa a se movimentar um pouco. Você percebe melhor a sua respiração, o ambiente ao seu redor. 2. Você respira profundamente, soltando totalmente o ar. E daqui a pouco eu vou contar o número, vou falar o número 3. E no seu tempo, você pode abrir os olhos e trazer tudo aquilo que você acabou de integrar aí dentro da sua personagem. 3. No seu tempo, você vai abrir os olhos. Você não precisa mais lutar como o sabotador. Você não precisa mais permitir que esse sabotador guie a sua vida. Basta você libertar essa criança que está ali escondida, que estava escondida, e honrar a identidade que sempre foi sua. Então, bem-vinda, bem-vindo de volta a quem você é. É uma escolha sua e você tem toda capacidade e poder para viver essa escolha. Lembre-se, a sabotagem não é um erro, tá? Ela é só um eco, né, de quem você precisou ser. Só que hoje você não precisa mais se proteger da sua verdade, tá? Você pode sustentar quem você é, com presença, com escolhas, com coragem. Maravilha. Bom, tem desafio dessa semana. Desafio para vocês fazerem dever de casa. Tem. Tem as pessoas aqui não. Claro que tem. Lembra que tem a apostila
Depois vai na apostila que vão ter os exercícios lá também, e os deveres de casa, tá? Eu quero que vocês façam o seguinte, gente, por essa semana, não deixe de fazer. É um exercício simples que eu coloquei, porque assim não tem nem erro de dizer, ah, não deu para fazer. Não tem como, tá? Todos os dias ao acordar, eu quero que você escreva: eu escolho ser quem eu sou, não quem aprendi a ser. E aí eu quero que você escreva a sua nova identidade. Que você escreveu para você. Eu sou autêntico, eu sou disciplinado, eu sou quem é a sua identidade que você quer vivenciar principalmente nessa semana, tá? Depois você respira fundo e visualiza você vivendo essa nova identidade ao longo do seu dia, tá bom? E o outro exercício é antes de dormir, eu quero que você escreva: hoje eu rompi com o ciclo quando. Então você vai perceber no momento do dia que você rompeu o ciclo, usando lá o exercício que eu passei. Nossa, eu rompi o ciclo quando eu não queria ir para academia e eu botei a roupa e fui. Hoje eu fui fiel à minha nova identidade quando. Você também pode botar lá. Quando é que eu fui fiel à minha nova identidade? Quando eu. Minha nova identidade era de disciplina. Quando eu comi o que eu tinha que comer. Quando eu não furei a minha comida. Tá? E mais uma frase. Amanhã eu quero reafirmar minha identidade ao. Você vai colocar um passo no dia seguinte já. Amanhã eu quero reafirmar minha identidade ao acordar 5 horas da manhã, por exemplo. Dando exemplo, tá? E aí, depois disso, antes de dormir, né? Você vai fechar os olhos também. Você pode finalizar agradecendo a sua criança interior por ter confiado em você. Esse exercício, gente, ele é um exercício diário e ele pode parecer simples, mas ele é poderoso. Não deixe de fazer, tá? Pela manhã, quando você escreve quem você escolhe ser, você dá uma direção para o seu cérebro. E o nosso cérebro precisa de direção, senão ele vai seguir no padrão automático da personagem. Ele faz você lembrar, o seu cérebro, quando você dá direção, ele lembra ao seu corpo qual a identidade que você quer viver. E aí ele já começa o dia com aquela intenção. E à noite, ao reconhecer onde você foi coerente ou onde você rompeu com os padrões, né, da sua personagem, você reforça a transformação e mostra para o seu subconsciente que você está mudando, tá bom? Porque assim, ó, a transformação, gente, real, ela não acontece de grandes decisões. Ela acontece das pequenas escolhas feitas com consistência todo santo dia. Beleza? Consciência e consistência. Você traz a consciência, bota a consistência ali. Então, não deixem de fazer o exercício que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Tá bom? Bom, dúvidas, questões, vamos às questões da aula, as dúvidas, e depois a gente já encerra por aqui. Diga lá, como foi essa aula aí para vocês? Só vou pedir para a gente ser breve, porque como tem a gravação, para o pessoal da gravação não ficar meio perdidão depois ali no final, tá, gente? Ah, então, manda lá. Pode perguntar, Marcelo, o que ficou aí para você. É, a parte da raiz, o R, ok. O A, acolha, não, o que você entende por acolha e como você traduz isso para nós, para mim acrescentar aqui? Não, não está ouvindo. Pera aí, não tava. Pronto, agora dá para ouvir. É, tava montado aqui, eu não percebi. Então, raiz é só a sigla para ficar fácil de a gente entender, né? O R, então, de reconhecer o padrão. O A, de acolher o padrão, ou seja, se acolher. É você se acolher na emoção. Então, por exemplo, você perceber, quando você percebe ali, né, você reconhece o padrão, eu estou entrando no ciclo de fazer tal coisa. Você vai acolher a emoção que você está sentindo naquele momento. Nossa, eu estou sentindo medo. Aí você vai interromper a emoção, que é o I, interrompa, e depois você zela pela identidade. Tá claro? Ótimo, Maravilha. Mais alguma coisa, alguma dúvida? tudo certo.
Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui com mais essa noite comigo. Não deixe, vou sempre falar isso, de reassistir a aula. Quem não assistiu, né, aqui ao vivo, assista a aula. Não deixem de fazer os exercícios, tá? Nós teremos na nossa próxima aula o nosso último encontro desse programa do resgate da identidade. E depois a gente entra no programa de hábitos. Gente, o programa de hábitos vale ouro. Sério. O programa de hábitos vale ouro, ouro. Você tem noção? Eu montei esse programa assim com muito, muito, muito. Todos eu monto com carinho, mas esse assim, ele vale ouro. Então não deixem de assistir o programa de hábitos, porque uma vez que a gente identifica a personagem, a gente começa a nossa transformação, os hábitos vão auxiliar a gente a manter essa transformação de novos hábitos, tá? Então, assim, o novo programa de hábitos é muito legal. Então, semana que vem, a gente encerra esse da reconstrução, o resgate da identidade e começa o programa de hábitos no próximo ciclo, tá? Que é na semana seguinte. Então, não deixem de assistir, pessoal. E eu tenho certeza que vocês vão causar a transformação na vida de vocês se vocês estiverem presentes aqui para a aula. Tá bom? Uma ótima noite para vocês, uma ótima semana. Estamos juntos na próxima aula. Um beijo e tchau!